Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre a Vale do Rio Doce e um possível risco que a companhia possui aí no médio a longo prazo. Também falaremos aí sobre o Ibovespa hoje, tá? Que amanheceu aí com lateralização na bolsa de valores. E iremos falar aí mais sobre essas notícias profundamente aqui neste vídeo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Vale ressaltar que faltam poucos dias aí para o recebimento de proventos do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil e a BR Partners pagarão proventos no dia 29 e 30 de junho, tá? Então, quem tem ações aí da BR Partners e do Banco do Brasil estarão recebendo esses proventos aí até o dia 30, tá? Creio que apenas um dia de diferença serão aí creditados os dividendos na conta dos acionistas que detêm essas posições na carteira, tá? E para quem não sabe, recentemente eu aumentei minha posição na BR Partners e fazendo aqui um breve cálculo para quanto que eu vou oferir de proventos aí do Banco do Brasil, se a gente multiplicar aqui pela minha quantidade de ações que eu detenho hoje, só para o Banco do Brasil eu vou receber um provento de R$ 1.366. Se a gente fizer uma soma aqui com a BR Partners de R$ 130, que é o provento que eu vou receber da empresa, até porque o cálculo foi feito por 436 ações, não por essa posição que eu detenho agora. Logo vou receber aí R$ 1.496 de provento. Isso aqui já é o suficiente para eu reaplicar. Vamos supor que eu compre BR Partners novamente, tá? Tudo vai depender aí dos preços. Eu já consigo comprar quase um lote de ações aí de BR Partners. Ou se eu for optar por reaplicar no Banco do Brasil, que também está um preço bem atrativo agora, né? Abaixo do meu preço teto, com bastante margem de segurança, já seria suficiente para aumentar em 53 ações a minha posição no banco, tá? Fora que terá novos aportes aí para o mês de outubro, dividendos aí também que o banco anunciou complementar, juntando tudo, essa carteira vai aumentando cada vez mais ao longo do tempo, tá? E aí, vamos comentar aí então sobre a Vale do Rio Doce, tá? Vale ressaltar que eu não detenho a Vale na minha carteira pessoal de ações, até porque aqui por questões de princípios e de capital, eu particularmente prefiro não expor meu capital a empresas cíclicas, tá? Empresas que acabam tendo uma volatilidade de resultados grandes, porque isso aqui pode prejudicar o pagamento de dividendos no curto prazo. E eu, como vislumbro empresas que pagam com uma periodicidade de dividendos e consistência boa, então particularmente fico de fora de empresas cíclicas, pelo menos por enquanto, tá? Quem sabe aí mais para frente, quando eu tiver um capital maior, né, uma disponibilidade de recursos maior, eu posso sim estar colocando empresas cíclicas como uma pequena parte da carteira, mas não vejo sentido por agora. Acredito que tem muitas oportunidades em empresas mais defensivas, tá? Partindo então aqui para a Vale, pessoal, hoje a empresa negocia a 5,57 vezes lucro, tá? Aí na bolsa de valores. Lembra o que eu falo para vocês, tá? Geralmente em empresas de commodities é interessante que os múltiplos sejam mais esticados, mas esse PL da Vale está totalmente distorcido, tá? Na realidade, o PL da Vale está aqui em torno de 8,77 e sim o PL está esticado, até porque a empresa teve um lucro não recorrente aí para esse trimestre, e consequentemente isso aqui acabou abaixando o preço sobre lucro. Portanto, se a gente for tirar o não recorrente da empresa, era para a Vale estar cotada a 7 a 8 vezes lucro, não a 5,57 vezes, como está cotada agora. Não é à toa que quando a gente olha o seu indicador EV sobre EBITDA, tá? Perceba aqui que está no topo histórico. Quando a gente teve lá o boom das commodities em 2021, o EV/EBITDA da empresa estava muito mais barato. Agora o EV/EBITDA está em 3,71. E é sim, é preferível que quanto maior aí o EV sobre EBITDA, né? E o PL em empresas cíclicas demonstra que ela já chegou no fundo e podemos estar numa possível região de compra, mas nada garante que isso irá dar certo e nada que se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Mas um detalhe aqui que eu me atento a Vale é o valor patrimonial, até porque o VPA da empresa hoje é de 45,26, tá? Consequentemente, a empresa acredito que não está tão barata ainda, né? Particularmente, se fosse para olhar questões de barata, eu acho que tem small caps aí no setor de commodities mais atrativos do que Vale nesse momento. Mas claro, a sua interpretação pode ser diferente da minha, né? E consequentemente você pode pensar de maneira diferente. Mas eu particularmente nesses preços não acabaria me posicionando mesmo aí com esse desconto que o mercado interpreta, né? Vale ressaltar que o risco principal da Vale não vai além do minério de ferro. Se a gente olhar aqui o minério de ferro,
realmente o minério de ferro tem caído de uma maneira bem expressiva, tá? Chegamos lá para o ano de 2021, que foi o boom das commodities. Se a gente pegar aqui em 5 anos o gráfico aqui no Trading Economics, podemos perceber que em 2021, no caso a Vale, chegou a ser negociada o minério de ferro, que é o principal produto, a principal receita da Vale, a 216 dólares a tonelada. Hoje o minério de ferro negocia a preços confortáveis, portanto já é uma região que a empresa acaba não tendo lucros exorbitantes como antes, né? Negocia aí a 98 dólares a tonelada, tá? E sim, se o minério de ferro continuar caindo aí nesse curto prazo, podemos ver resultados de Vale acabarem caindo e, consequentemente, o mercado acaba não perdoando e puxa as ações da empresa, tá? Até porque Vale aí já cai de uma maneira bem expressiva, considerando a ótica anual, veio aqui desse topo, né, de R$ 71 para R$ 59, ou seja, mais aí de 20% de queda se a gente colocar o comparativo. E se pegarmos do topo que a Vale chegou lá em 2021, a Vale já cai, até porque essa aqui é a cotação ajustada com proventos, a cotação padrão chegou a 113. Então a Vale caiu mais de 50% na cotação. E basicamente empresas cíclicas funcionam dessa forma. Você verá ciclos aí, portanto, para quem é acionista de longo prazo da empresa, com certeza está no lucro, até com os dividendos que foram pagos, né? E pegou preços muito mais confortáveis. Mas, basicamente, acionistas atuais podem estar sofrendo um prejuízo aí no curto prazo, tá? Mesmo com a empresa pagando proventos, está aí basicamente no 0 a 0 ou está até tendo prejuízos aí, tá? E com o minério de ferro aí nessas regiões, e o mercado não espera aí o aumento do minério de ferro, pelo menos para os próximos anos, principalmente devido a algumas questões que eu vou me aprofundar aqui, tá? Questões aí da China, questões internacionais. E se olharmos no mercado internacional, hoje a Vale ela detém uma concorrente chamada Rio Tinto, tá? A Rio Tinto, ela dá a largada em Simandou. O que seria Simandou, né? É um nome aí um tanto complexo, até um tanto polêmico aqui. Nada mais é do que uma mina, né, de basicamente mineração, que é a Rio Tinto, que é a concorrente da Vale, ou seja, ela é uma empresa australiana que também atua aí no mercado, né, de minério de ferro, né, e tem aí como principal produto aí mineração, né. Consequentemente é uma empresa basicamente australiana, e ela é uma empresa aí que detém uma margem até que interessante, tá? Se vocês olharem aqui o ROI do caso aqui da Rio Tinto, gira em torno de 34%, e a margem operacional em 29,66% e margem líquida 18,46%. Comparando com a Vale, podemos perceber que a margem líquida fica similar, portanto o ROI aí, do caso da Rio Tinto, fica superior à da Vale. O ROI hoje da Vale está aí em 23%, tá? Consequentemente, a Rio Tinto tem conseguido gerar mais valor ao acionista na rentabilidade do capital investido. Fora que é uma empresa que já tem pago bons proventos, tá? E realmente ela está cotada a 5,23 vezes lucro. E é uma empresa que pagou quase 7% de dividendos em dólar, tá? Ou seja, em moeda forte. Ou seja, realmente aqui impressionante. Vale ressaltar que lá nos Estados Unidos, na Austrália, que tem como principal moeda, né? O dólar tem aí o dólar como principal exposição. Consequentemente, vocês podem perceber que uma empresa pagando 6,9% em dólar é muito, tá? Até porque a Rio Tinto ela é cotada no mercado de ações dos Estados Unidos, consequentemente é pago aí dividendos em dólar. E como a inflação média geral americana, norte-americana, gira em torno de 3 a 4% ao ano, você está recebendo um dividendo de 7% ao ano, você está recebendo realmente aí algo, uma rentabilidade muito boa somente em via de proventos aí, né? E a Rio Tinto, ela tem crescido os seus lucros de uma maneira bem expressiva, tá? Perceba que diferentemente da Vale, sim, ela é cíclica, mas tem mantido uma consistência aí nos últimos anos, tá? Até que expressiva, lucrando 19 bilhões de dólares, tá? E a empresa está bem atrativa aí no quesito preço, se a gente olhar em termos de valuation, se formos comparar a Vale, até pela cotação versus o lucro, vocês já podem perceber. Portanto, a questão aqui, vamos partir para o ponto central, que é, no caso, a questão de Simandou. Simandou, então, como a gente falou, né, é uma mina aí que a Rio Tinto está de olho. Por quê? Porque a ideia era executar um projeto ambicioso que incluía a construção de 2 minas de minério de ferro. A princípio aqui é o que essa notícia está explicando, tá? Mas o principal ponto de atenção para a Vale segue aí principalmente com a questão do minério de ferro. Até porque, basicamente, o minério de ferro que a Rio Tinto ela quer minerar nessa mina de Simandou,
Basicamente, o minério que a Rio Tinto planeja extrair tem uma concentração média de aço de 65%, que é uma das mais altas no mundo e similar ao minério de ferro de Carajás, que é o maior negócio da Vale. E isso aqui realmente é um perigo para a Vale, porque se a Vale acabar não conseguindo se posicionar nesse mercado a tempo, a Rio Tinto pode tomar toda a fatia de mercado e a China basicamente não depender muito mais da Vale aí para fazer aí suas importações, tá? Já que a Rio Tinto ela se tornará autossuficiente aí, né, nessa questão aí de minério, né, minério de ferro, e o minério de ferro que a Rio Tinto pretende extrair, realmente até a própria notícia fala que é o caviar do minério de ferro de muito mais qualidade do que a Vale acaba extraindo, consequentemente, tendo aí um par, né, um concorrente basicamente da Vale e a China vendo mais vantagens aí na Rio Tinto, ela pode importar da Rio Tinto, tá? Até porque vai ter um custo de extração menor e, consequentemente, terá mais vantagens aí para a China estar importando do seu par, né, da Rio Tinto. Isso pode sim acabar prejudicando a Vale, até porque 70% da receita da Vale depende de venda de minério de ferro para a China. Ela ainda está altamente exposta ao mercado internacional. Consequentemente, por não ter suas operações muito ligadas ao mercado doméstico, isso pode se impactar se a Rio Tinto conseguir aí dominar a fatia de mercado nessa questão de minério de ferro, tá? Por isso que segue como uma preocupação, claro, ainda não passa de possíveis especulações, até porque se a gente analisar aqui, a Vale continua muito lucrativa, tá? Perceba aqui que realmente a empresa tem melhorado muito, tem crescido aí suas margens, né? Crescido o seu lucro líquido. O lucro líquido, mesmo que está em queda devido a esse cenário da commodity, a empresa conseguiu manter uma dívida muito controlada e realmente no curto prazo a empresa só está sofrendo devido a questões, né, de commodities. Mas perceba que o EBITDA da empresa continua muito saudável, de 3,9 bilhões aí de EBITDA, né? A companhia cita que teve produtos de alta sílica gerando retornos atrativos, então a Vale tem realmente feito um bom trabalho e gerado valor para o acionista. Fora que a companhia possui em caixa 2,8 bilhões, tá? Que pode ser aí convertido em novos investimentos, pagamento de dividendos. Basicamente a empresa tem feito o bom trabalho aí e tem gerado valor para o acionista, mesmo que seja uma empresa cíclica. Também anunciou dividendos e a companhia cita que principais projetos estão em andamento para aumentar a capacidade da empresa, como Vargem Grande, Capanema, né? E outros projetos aí que a empresa acaba citando. E perceba que a produção de minério de ferro aumentou, né? As vendas aumentaram em 7%, a produção aumentou em 2% e a produção de minério de ferro, tirando a parte de cobre, aumentou 3%. Simboliza que a Vale tem melhorado em autossuficiência operacional, crescendo suas vendas, crescendo seu EBITDA, o EBITDA mantendo estabilizado, pagamento de dividendos bons, margens boas, opera com bom ROI, dívida controlada. Então, basicamente, Vale não tem erro em termos qualitativos. A única questão que tem atrapalhado muito é essa queda aí no minério de ferro e agora essa possível notícia aí, né, que pode fazer com que a Vale seja prejudicada, até porque se a Vale acabar tendo queda na demanda, né, não conseguir aí vender mais para o par comparável da China, que é o seu principal importador, isso pode gerar mais quedas no minério de ferro, tá? E podemos ver Vale aí tendo resultados mais afetados. Mas, como eu falei, não passa de especulações, é apenas um alerta aí para os investidores ficarem de olho nas movimentações da Rio Tinto, né? Vale ressaltar que também tem investidores de Rio Tinto, né? Que acabam até se beneficiando dessa questão. Então, para pessoas que gostam de investir no exterior, acaba se beneficiando nessa questão aqui. Mas, como eu falei, no mercado de ações lá fora há muito mais empresas, a convexidade acaba sendo um pouco maior. Consequentemente, você necessita de um estudo mais aprofundado, até porque lá não são todas as empresas que pagam yields tão altos, tá? Basicamente, a Rio Tinto ela é uma exceção, porque ela está num cenário muito favorável agora, por isso que ela tem pago dividendos bem expressivos nesse momento, né? Partindo então aqui agora para o Ibovespa, percebam que o Ibovespa hoje está lateralizado, tá? Basicamente oscilou bem pouco, 0,08% hoje, e hoje temos destaque, se a gente olhar aqui as ações da Petrobras, tá? Já que estamos analisando o Vale aqui hoje, perceba que Petrobras acumula até que uma alta, porém o mercado já deu uma corrigida. Hoje caiu 1,37%. Hoje, se a gente olhar os principais bancos aqui da bolsa, né, Banco do Brasil acabou se desvalorizando 1,13%. Pegar as ações de Itaú aqui, acabou se desvalorizando 0,22%. Muitas pessoas ficaram me questionando por que o Banco do Brasil apresentou essa alta tão expressiva, né, para os R$ 29 e de repente
basicamente ele se desvalorizou. Pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente teve a DataX de dividendos, tá? Basicamente, do valor das ações do banco, saiu 0,425. Consequentemente, se não houvesse esse pagamento de proventos, era para o banco estar valendo hoje em bolsa, tá? 0,425, basicamente 28,43. Então, basicamente, essa desvalorização mesmo é uma correção de mercado. Até porque, se a gente olhar aqui o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores, tá? Vamos pegar aqui em dados do mercado, onde a gente pode analisar com mais calma aqui esses aspectos, tá? O fluxo de capital estrangeiro segue ascendente. Entrou aí 1,3 bilhão de estrangeiro aqui na bolsa, mas esses dias tem saído estrangeiro da bolsa, tá? E basicamente os bancões acabaram indo na contramão devido aí a esses fatores de uma leve correção de mercado, mas se o Ibovespa acabar continuando subindo aí para os próximos dias, podemos ver os bancos também se valorizando, até porque o Banco do Brasil detém uma participação no índice até que expressiva, né? O Itaú também detém uma participação. Então, basicamente, se o fluxo de capital estrangeiro e a bolsa continuar subindo, esses bancos também podem subir e eles ainda, na minha visão, como eu citei, né, seguem muito baratos porque continuam abaixo do preço teto e ainda detém bastante margem de segurança, tá? Mesmo assim, as notícias explicam que o Bovespa opera em leve baixa, definindo o sinal negativo já nos ajustes finais do pregão. A longa sessão, o índice de ações da bolsa recebeu apoio da alta das ações da Vale, tá? E ao final da sessão, o Ibovespa iniciou uma baixa em 0,8%, tá? De acordo com o analista aqui da Levante, Eduardo, né, a Bolsa Brasileira passou por um movimento de realização de lucros em vários papéis. Em contrapartida, o desempenho da Vale. Então, basicamente o que eu citei para vocês, realização de lucros e também aí questões de correção de mercado, que é totalmente natural, até porque nada sobe para sempre, tá? Geralmente, quando a gente tem grandes períodos de alta, basicamente as correções é natural e elas fazem parte aí do processo, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Eu particularmente queria que as ações da minha carteira abrissem mais uma janela. Acho que sim, estão baratas, mas se caírem aí a mais, posso estar aumentando sim as minhas posições. Por agora, não tenho pretensão de colocar outras empresas no meu portfólio, tá? Pretendo focar aí nas empresas que eu já possuo, mas vai depender do ânimo, né? Dos ajustes de preços que o mercado foi realizando. Tem muitas empresas do setor de saneamento, setor de seguros que eu sigo de olho. O único setor que eu acho que não está tão barato hoje aí é o setor, no caso aí, de energia elétrica, né? Que é um setor que está bem aí, bem, no caso, super avaliado, né? O mercado está muito otimista com o setor de energia, então não vê muitas oportunidades de preços aí nesse setor. Mas encontramos oportunidades nas geradoras. As transmissoras eu não acho que estão baratas nesse momento. Basicamente estou focando em bancos, né? Posso estar aí adentrando seguradoras, saneamento e outras empresas ao longo do tempo, mas é o que eu cito para vocês. Eu não tenho pressa para acumular, vou acumulando de pouco, né? De pouco a pouco e vou vendo aí as oportunidades conforme elas forem aparecendo. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.